tarde, a paz do Senhor a todos. Deus impôs uma passagem na Escritura Sagrada, de 1 Reis 19. O título dessa passagem, dessa mensagem, poderia ser o temor de Elias, onde diz na epígrafe que Jezabel ameaça Elias. E começa assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Uma passagem muito conhecida, Deus, amados leitores da Escritura Sagrada, que nos fala de um homem, chamado Elias. Nós vemos a história desse homem, se virarmos a página da Escritura Sagrada, aqui pelo capítulo 17, vemos que Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois vem a palavra a ele do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, e ali que está diante do Jordão. Vemos aqui que, mais à frente, ele é alimentado por corvos. Vemos aqui que o Senhor falara com ele e o mandou para ali. Já no versículo 8, nos diz que ele vai à viúva de Zarefate. Então vem a ele a palavra do Senhor novamente. Vemos aqui que o Senhor fala novamente com ele: Levanta-te e vai a Zarefate, que é a de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Vemos aqui que o Senhor o manda novamente, para ir para esse local, a Zarefate. Ali uma viúva precisava de sustento. Não só ela, como ele também. Ele também foi sustentado ao obedecer. E ela, por questão de fé, a fé produziu um milagre. Há um vídeo no canal sobre essa passagem. Se os irmãos forem buscar, está ali, entre os vídeos. Então vemos aqui que já dois mandados do Senhor a esse homem, muito usados na mão do Senhor. Mas vemos aqui que, claro, no decorrer do capítulo, que o filho dessa viúva se adoenta, ficou morto, por assim dizer. E Deus usa novamente esse grande homem de Deus. E ele ora e o menino revive. Então vemos o poder em que Deus tinha através da vida dessa pessoa, desse homem, usando ele como um canal de bênção, como um representante aqui na terra. Mas sempre a glória para Deus, ele sempre dava essa glória para Deus. Vemos aqui, amados irmãos, que no capítulo 18, quando ele se apresenta diante de Acabe, e vemos que ao não chover por tantos anos, a palavra vai dizer que por 3 anos e meio não chovia. Eles fazem, vamos dizer assim, como se fosse uma, não vou dizer aposta, mas quando os profetas levantaram o holocausto, pedindo ao Deus deles, que foi o trato que fizeram ali, eles clamaram. E Elias também disse: Eu vou clamar. Vocês clamam ao seu Deus, eu clamo ao meu Deus. Eles clamaram, todos conhecemos o texto. E nada aconteceu. Nós sabemos que quando ele clamou, choveu. Todos conhecemos a história. Aonde chega no 19, que quando Acabe fez saber, nós vemos aqui, meus irmãos, que foram 450 Baals, profetas de Baals, que adoravam Baal, e também
400 que era de uma deusa, né? Se formos ver aqui na passagem aqui, no capítulo 18, versículo 19, diz assim: agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, né? Adoravam a Deus. Então, 850 profetas que foram mortos, né? Temos aqui que ele diz assim, aqui: e Elias lança a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapam, e lançaram a mão deles, e Elias fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou, que no versículo 40 do capítulo 18. Mas no capítulo 19, como foi lido no início, nós vemos que isso foi feito com que Jezabel soubesse, né? Acabe a notifica de como esse homem agiu e venceu. Mas Jezabel envia uma mensagem, né, para que ele soubesse que ela o mataria. Procurou com uma agulha no palheiro, né, ele ia procurá-lo e ia matá-lo. E ele ouve essa palavra. Só que o interessante, no versículo 4, e ele se foi ao deserto. Notem que o Senhor não o mandou, né? Ele buscou o deserto. Há passagens, a Escritura Sagrada está repleta de passagens em que Deus envia seu povo ao deserto. E ele sustenta, como sabemos, o povo que saiu do Egito, sustenta com, né, pão, água, carne, né, as codornizes. Livrou o povo. Quando Deus está no controle, quando Deus te manda, ele te sustenta. Mas nesse caso, ele procurou o deserto, se foi ali para escapar com vida. Ele temeu. O temor que ele teve é o temor que todos os homens e mulheres hoje têm. Grandes homens e mulheres fizeram como esse homem foi feito, como li agora as passagens, em que Deus o usara. Deus tem usado a muitos hoje, a mim, a você, para vencer grandes batalhas. Mas há momentos em que tememos, como ele temeu. Vejo que grandes batalhas vencidas, mas aqui uma palavra, né, o derruba, o faz temer, e ele foge. Mas infelizmente Deus não o mandara. Mas vemos aqui, se formos ler o texto à frente, que Deus o visita, né, faz com que ele se alimente, como todos conhecemos, porque ele pediu a morte para si. De acordo com o Salmo 23:4, nos é dito: ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vejam que ele estava andando pelo vale da morte. Ele pediu a morte, ele queria. Mas Deus estava com ele. Deus está comigo, está com você. Há muitos, amados irmãos, que nos dias de hoje temem, sim. Há um temor, mas não do Senhor. Temem o inimigo, mas não temem ao Senhor. Não temem aquele que após a morte pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso é Deus, Deus tem esse poder. Mas o inimigo não. Aqui na Terra, o máximo que as pessoas têm de poder é afligir a nossa parte material, o nosso corpo, nossos sentimentos, né? Mas quem pode afligir depois disso não é o homem, não é Satanás, é Deus, né? Ele tem esse poder. E não temem a Deus. Temem muitas vezes o homem, temem até o inimigo, mas não temem ao Senhor, né? E não obedecem. Ah, ele é Deus de amor, é de misericórdia, mas ele é justiça. Não se esqueçam que ele é justiça. Não tem por culpado, por inocente ou culpado, né? Então vemos que ele ama o pecador, mas não ama o pecado, as Escrituras Sagradas nos diz. Para concluir essa passagem, meus irmãos, e muitas desculpas que as pessoas dão, eu quero ler um texto aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 57, que nos é dito assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um senhor: seguirei-te para onde quer que fores. Aqui é acerca dos que seguem a Jesus, né? Em Lucas 9, 57. Aí Jesus responde e disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus estava em uma missão aqui na terra. Ele não tinha onde ficar. A missão dele era pregar as boas novas,
né, ao qual Deus o enviara. Vemos aqui que quando ele diz que não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele disse um outro homem, né? Ele queria que aqueles que o seguissem fizessem isso também, naquele momento. Ele disse outro homem, segue-me, ele disse. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vou enterrar meu pai. Ele queria voltar para o seu lar, esperar seus pais, ou seu pai morrer, para aí sim seguir a Jesus, né? Vemos aqui que essa desculpa que ele dera ali, não valia para Jesus. Que Jesus continua dizendo, mas Jesus lhe observou, no versículo 60, né? Deixa os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ó. Deixa aos mortos enterrar os seus mortos, ele diz. Eles estavam mortos, não queriam saber desse Jesus, mas ele disse, segue-me. Quem sabe você esteja arrumando essa desculpa, não, meus pais não querem, meus pais não gostam, eles querem que eu siga a religião deles, meus pais... Tá, essa desculpa não vale, como Jesus diz, segue-me. Simples assim. Então vemos que nessa questão, quando você segue, seus familiares também, né, irão... Não é essa desculpa, não equivale, não vale para o Senhor. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, eu segui esse Jesus. Eu fui. Infelizmente, meus pais não o aceitaram. Quem vai julgar eles naquele dia é Deus, como eu disse nesse vídeo anterior. Não é a minha pessoa, não é ninguém, é Deus. Eu creio e tenho fé que quem sabe, né, no último suspiro, ainda quiseram esse Jesus, né? Mas, aqui vemos aqui, amados irmãos, que outro diz... Eu seguirei, mas deixa eu despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus diz, ninguém que lança a mão do arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Vemos aqui que essa desculpa também não valeu, porque aquele que pega no cabo do arado, que é Jesus, tem que ter uma renúncia todos os dias. Até ontem eu ouvi um pregador falando e me chamou a atenção e é interessante. Há muitos pregadores hoje de prosperidade, eis que Jesus tem algo para ti, e tem a cura, tem o milagre, tem, mas ele quer renúncia. A palavra hoje é essa, ele quer renúncia do pecado. Eu pregar ou falar para você que Deus tem algo para ti, é verdade. Eu pregar que Deus tem bênçãos para você e tua família, é verdade. Isso a Bíblia nos relata e Deus tem isso. Mas ele procura de mim e de você a renúncia, ele quer a renúncia do pecado. Há muitos que hoje têm buscado a irmã da revelação, o irmão da profecia e Jesus. Eles vão nesse dia, recebem aquela profecia que lhe é dada, aquela revelação, aquela cura, mas não tem renúncia. Depois dali eles vão para o vício, quem sabe alguns para idolatria, fornicações e assim por diante. Tem que haver renúncia do pecado. Quando pega no cabo do arado, como Jesus diz, e olha para trás, não como a mulher de Ló, como Deus usara esse pregador, né, que eu ouvi ontem. Mas ela virou uma estátua, ele só olhando para aquilo que ficou, mas olhar pelo, como ele usou no sentido assim, pelo retrovisor. As curvas em que ele passou e que Deus estivera com ele, né? Em que Deus está conosco em todos os momentos, mas temos que seguir a este Jesus. Eu tomei essa decisão, estou firme, com a graça de Deus, meus familiares, minha esposa e meus filhos estão firmes. Creio que meus parentes também, os que não estão, estarão também um dia firmes. Eu creio, temos que crer. Amados irmãos, nessa tarde eu venho lhe dizer, não arrume desculpas. Aceita-se Jesus nesse momento. Né? Não, ele diz, segue-me. Jesus fala aqui, né? Segue-me. E ponto final. Não adianta. Eu vou enterrar meus pais, quem sabe quando eles se forem, deixa eu me despedir da minha família, deixa eu... Não. Não existe essa bagagem para ser carregada. Simplesmente tudo ficará. Nós iremos para o Senhor. Né? Então, nesse momento, nessa oração que irei fazer, aceita-se Jesus, ergue tua mão comigo, faça a oração genuína, dizendo, Senhor, eu te aceito. E
Ao fazer, procura uma igreja mais próxima à tua casa, evangélica, cristã, para descer as águas batismais, para se cumprir totalmente em tua vida. Em nome de Jesus, creia, aceite. Pai querido e Pai amado, neste momento, eu venho, Senhor, te pedir humildemente. Parece que está assistindo esse vídeo. Se ele não te aceitou ainda como o único e suficiente Salvador em sua vida, que ele venha agora erguer as suas mãos comigo, te aceitando, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, pedindo para escrever o seu nome no livro da vida, Senhor. Que ele possa, a partir desse momento, ser uma nova criatura, renascendo em Cristo, através das águas batismais, ao qual sabemos que temos que renascer e ter uma renúncia, uma mudança. Não é as águas que nos transformam e que nos salvam, mas sim uma renúncia, uma nova criatura, ali dizendo publicamente que segue somente ao Senhor. Que ele possa agora, nesse momento, com as suas mãos erguidas, pedir isso, que o seu nome seja escrito, e ser uma nova criatura a partir deste momento, em nome de Jesus. Faz essa obra. Amém e amém. Obrigado, Senhor.